Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 8. Quero retomar então hoje a nossa jornada no livro de Atos. Estamos estudando este ano nas nossas mensagens, tanto de manhã quanto à noite, o livro de Atos. E hoje nós estamos iniciando o capítulo 8, e eu quero ler com você Atos capítulo 8, de 1 a 13. Atos 8, de 1 a 13, assim diz-nos a palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Meus irmãos e irmãs, Lucas escreveu dois livros. Ele escreve o primeiro narrando o nascimento, o ministério e a morte de Jesus. Ele escreve o Evangelho. Lucas, um historiador, médico, atento às necessidades de comunicar o Evangelho, especialmente a Teófilo, ele escreve dois textos. O primeiro nós consideramos Evangelho porque ele faz parte dos três evangelhos que surgem narrando os mesmos fatos da vida, do ministério e da morte de Jesus. E ainda tem o quarto evangelho, que é João, um pouco mais tarde. Quando ele termina o primeiro evangelho, o primeiro texto, ele encerra com Jesus sendo crucificado e ressuscitado. Ele inicia o segundo livro falando da ascensão de Jesus. E então ele começa a falar da igreja, dos desdobramentos na vida daqueles que seguiam a Jesus, especialmente dos apóstolos, e ele então vai descrevendo o surgimento da igreja e as manifestações de Deus através do seu Espírito, através do poder de Jesus na vida dos apóstolos. Ele vai então escolhendo, obviamente, relatos que
que ele elege da história da igreja, do princípio da história da igreja, apontando-nos, direcionando-nos, revelando-nos o que Deus está fazendo na cultura humana após a ascensão de Jesus, através dos seus discípulos. E nós vimos até agora que Deus derramou o Espírito Santo sobre toda a igreja em uma reunião de 120 pessoas, mais ou menos, no capítulo 2. E essas pessoas, numa pequena reunião, saem para pregar o Evangelho na região. Naquele dia do Pentecostes, a cidade de Jerusalém foi tomada de muitos judeus de várias outras regiões do mundo, estavam lá reunidas, e então aquele grupo de pessoas, movidos pelo poder do Espírito Santo, anunciava-lhes a Jesus, o ressurreto. E muitas pessoas creram. E Pedro pregou o seu primeiro sermão, e então converteu-se mais de 3.000 pessoas. Seguida isso, ele pregou outro sermão, e mais 5.000 pessoas abraçaram a fé em Cristo. E então a igreja começou a ter algumas dificuldades à medida em que ela crescia, ela foi crescendo numericamente, e os desdobramentos da pregação do Evangelho foi alcançando famílias e pessoas, e havia os sinais manifestos do poder de Deus em Jesus Cristo, curando, ressuscitando, libertando, trazendo a vida, ou seja, muitas obras miraculosas, sinais e prodígios eram realizados naquele tempo, e muitas pessoas, tocadas pelo Espírito Santo, abraçavam a fé em Cristo. E o diabo, obviamente, e Lucas vai registrar os ataques do diabo contra a igreja. Ele narra, por exemplo, um casal, membro da igreja, que mente, querendo participar financeiramente da obra do Senhor, pratica uma mentira e Deus os desmascara no meio da igreja. O povo judeu, seus líderes judaicos, também conspiram contra a vida dos apóstolos Pedro, João, e eles foram presos várias vezes, presos e açoitados, tiveram que apresentar defesas contra as acusações. E a igreja também sofre outra dificuldade com os gregos, os judeus de fala grega com os judeus de fala hebraica, por falta de dificuldade de atendimento às necessidades das viúvas dos gregos. Ou seja, a igreja nasce enfrentando lutas externas, dificuldades internas, enfrentando lutas e muitas oposições externas e lidando com circunstâncias no encontro, na relação humana, dentro da comunidade de fé, também com seus desafios. E em todas essas dificuldades, Lucas vai apresentando as ações de Deus, as respostas da igreja e os enfrentamentos da cultura. Aqui no capítulo 8, ele coloca um personagem. E este personagem, ele é amigo, companheiro do primeiro personagem que está no capítulo 6, fora o colegiado apostólico. Até o capítulo 5, 6, quem fala é o apóstolo Pedro. A partir do versículo 6, 7, 8 e 9, Lucas vai introduzindo outros líderes da igreja, que não são apóstolos, mas são diáconos. Ele fala de Estevão, o primeiro mártir do Evangelho, Estevão que foi um escolhido para atender a casa das viúvas gregas. Ele surgiu pregando o Evangelho, não era apenas um cuidador das necessidades dos pobres, mas ele também era um efusivo e um eloquente pregador do Evangelho, e ele então teve que apresentar-se diante do Sinédrio, apresentar sua defesa, e ele não foi aceita a sua defesa, e o povo conspirou contra a sua vida e ele morreu apedrejado. E quando ele morre apedrejado, Lucas conclui o capítulo, essa história de Estevão, iniciando já o capítulo 8, dizendo: e Simão e Saulo consentia com a sua morte. Lucas está narrando a morte do primeiro mártir cristão, e ele já vai apontando para aquele que seria o grande perseguido, que vai ser alvo do escrito de Lucas neste texto. Mas o que nos chama a atenção nesta parte que estamos estudando é mais uma parada que ele faz para dar um resumo do que está acontecendo na igreja. Ele faz um resumo de tudo o que está acontecendo. Ele faz
Ele descreve a obra de Estevão, o ministério de Estevão, a sua eloquência diante do sinédrio, a sua forma robusta, firme de proclamar o Evangelho, e depois revela de modo glorioso a sua morte, de modo vigoroso, firme, olhando para o céu e não imputando pecado a essas pessoas. Ele morre como o nosso Cristo. E agora ele vai dizer: naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Agora ele vai dizer: a igreja agora é perseguida. A igreja vai enfrentar uma oposição deliberada, ferrenha. Antes estava apenas com a liderança da igreja, agora os cristãos, aqueles que abraçaram a fé em Cristo Jesus, terão dificuldades de conviver naquela cultura, no meio da cidade, e então aquele povo é disperso de Jerusalém, e eles vão para todos os lugares. E eu quero fazer uma pergunta para você. Minha pergunta é a seguinte: você acha que a igreja ela se torna mais fiel quando ela é perseguida, ou por causa da perseguição ela é mais fiel? Não sei se me fiz entender, vou repetir. A igreja é fiel a Cristo, por isso ela é perseguida? Acho que essa é a minha pergunta primeira. A igreja é fiel ao Evangelho, a Cristo, e por isso ela é perseguida? Ou ela é fiel ao Evangelho e a Cristo porque ela é perseguida? O que vocês acham? Porque nós precisamos pensar sobre isto. É a nossa fidelidade ao Evangelho que nos traz oposição? Ou é a perseguição ao Evangelho que nos faz tornarmos mais fiéis? O que você acha? Eu quero olhar esse texto com essa pergunta, porque essa pergunta faz muita diferença no modo como nós respondemos aos desafios da fé. Porque quando nós olhamos o relato dos Atos, ele vai dizer de grandes dificuldades que a igreja enfrentou, e nós sabemos na história, especialmente no primeiro século, que muitos cristãos, mas um número exagerado de cristãos, foram mortos, foram execrados. Muitos morreram de morte cruel, foram julgados na arena aos leões, foram encarcerados. Nós temos relatos de bispo de 92 anos que foi colocado na prisão para que negasse a fé em Cristo, e ele ficou 3 meses na cadeia, quase sem alimentação, e por fim ele foi lançado aos leões porque ele não negou a fé, um bispo de 92 anos. Nós temos relatos de muitos cristãos que deram a sua vida, que não abriram mão da sua fé por conta do Evangelho. E Lucas está nos dizendo que a igreja, naquele dia, enfrentou grande perseguição. E ele vai dizer, exceto os apóstolos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas veja as respostas que a igreja vai dar. Vamos acompanhar comigo com essa pergunta em mente. Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Em primeiro lugar, há uma honra à memória de um santo. A perseguição veio, mas aqueles piedosos, aqueles homens que foram tocados pela vida de Estevão, aqueles que foram movidos pelo amor de Deus, pelo Evangelho que Estevão lhes pregou, eles cuidaram do corpo de Estevão e o sepultaram. E veja, e fizeram um grande pranto sobre ele. No versículo 3, Saulo, porém, assolava a igreja. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esta prática, ela vai ser uma prática muito comum no primeiro século, muito comum.
As cartas que nós temos do apóstolo Paulo, de Filipe, de Tiago, de Timóteo, essas cartas que Paulo escreve, que João escreve, que Pedro escreve, eles as escrevem para ajudar os crentes do primeiro século a lidarem com essa situação aguda em defesa da vida, por conta do abraço que eles fizeram à fé em Cristo Jesus. E eles mencionam Saulo, que era um grande personagem no contexto judaico. Saulo era um judeu fariseu, grande conhecedor da lei, e ele era zeloso pelas coisas de Deus, e por zelo a Deus, ele então perseguia a igreja de Cristo. E ele fazia estrago na vida da igreja. Mas veja o versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esta é a resposta da igreja. Esta é uma resposta vigorosa da igreja. Esta é uma resposta vigorosa, poderosa, amorosa. É uma resposta de quem abraçou a fé, de quem foi abraçado pela fé, de quem foi abraçado por Cristo, de quem foi tocado pelo Espírito, de quem teve a fé impregnada, impingida em si, e pelo poder do Espírito, pela força do Espírito, pela coragem do Espírito, por onde eles iam, para onde eles iam, eles mantinham a sua fé, eles resistiam à fé, pela fé, aos ataques e às dificuldades, e eles comunicavam o Evangelho por onde iam. Era uma prática do cristianismo, era a prática do cristão. Não eram mais os apóstolos que estavam pregando, não eram mais os líderes da igreja que estavam pregando, mas quem estava pregando era a própria igreja. Por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho de Cristo Jesus. Esta é uma boa resposta. Esta é uma boa resposta. Deixe-me falar uma coisa para você. Eu sou do norte do Paraná, como Regina, como Jefferson, como Jackson e tantos outros aqui. Eu sou lá de Londrina e nós somos do norte do Paraná. E o norte do Paraná foi evangelizado por famílias. A igreja presbiteriana no norte do Paraná cresceu com famílias presbiterianas. Não foi um missionário que veio para cá, não foi um pastor que veio para cá para plantar igrejas, para construir templos, não, foram famílias cristãos que estavam em Minas, que estavam em São Paulo, no interior, em grandes igrejas, em fortes igrejas, quando se deslocaram por conta da cultura do café para o norte do Paraná, experimente o norte pioneiro, ali Jataizinho, Jacarezinho, aquela região toda ali, Santo Antônio da Platina, e depois para o norte, Novo Paraná, Londrina, Apucarana, Maringá, ou seja, todo o norte do Paraná foi abençoado por famílias presbiterianas que vieram por conta de novas oportunidades de trabalho e de ascensão econômica por conta da lavoura do café, e onde chegavam, construíam suas casas e separavam um terreno comunitário e eles mesmos construíam as igrejas, e os presbíteros, os diáconos, aqueles que vinham já, tocavam os trabalhos da igreja. Não havia muitos pastores. Esta é uma marca daqueles que amam a Deus e seguem a Jesus Cristo como estilo de vida. Prega o Evangelho, simples assim. Esta é uma marca daqueles que são fiéis a Deus e ao Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Esta é uma marca daqueles que querem honrar, que querem legar aos seus filhos, aos seus netos, o Evangelho recebido. Esta é a marca daqueles que foram acolhidos pela graça de Deus, não querem que essa graça maravilhosa, que esse poder que receberam, morram em si, mas que ele seja compartilhado com as futuras gerações. Isso é próprio da igreja, isso é próprio do Evangelho, isso é próprio daqueles que amam a Deus e amam o Evangelho. Prega o Evangelho, porque senão, meu irmão, não teríamos igrejas hoje. É o Espírito Santo que move, que desmancha, que desconstrói o seu pensamento, a sua cultura, que
traria a sua cultura pessoal e traz a graça de Cristo, e pela fé você transforma o seu olhar, a sua cosmovisão, e você então, com novos valores e novas perspectivas de vida, você parte para o mundo como um discípulo, como uma discípula de Cristo. Esta é uma resposta do Evangelho para a cultura, para a cultura. A perseguição? Ok, vamos continuar pregando o Evangelho. Não aqui, mas acolá. Esses processos de confronto, de atrito, de comprometimento, de relacionamentos, não são desculpas ou impedimentos para que o Evangelho cresça a partir de nós. É isto que Lucas está relatando a nós, através desse relato. A morte, a prisões, a açoites, a gente sendo maltratada, a gente sendo expulsa, a gente sendo malquista. Ok, vamos continuar pregando o Evangelho. Esta é a marca da igreja. Agora veja, ele começa a falar do segundo diácono, Filipe, versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quem é Filipe? Filipe é um dos 7 que foram eleitos pela igreja para cuidar da casa da viúva dos gregos. Ele foi eleito, escolhido pela igreja, lá no capítulo 5, quando houve essa dificuldade interna da igreja, elegeram homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para cuidar das casas dos pobres. E este rapaz, que também teve que sair de Jerusalém, foi encontrado em Samaria, fazendo o quê? Pregando, anunciando-lhes a Cristo. Agora veja o versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Que coisa extraordinária é o Evangelho. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse, Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Agora, Filipe está em Samaria. Filipe saiu de Jerusalém e está em Samaria. Por vontade própria? Não. Porque ali era um campo missionário? Não. Porque ele estrategicamente viu uma possibilidade de pregar o Evangelho? Não. Ele foi expulso de Jerusalém. Ele saiu, fugido de Jerusalém. Ele foi caçado, ele foi perseguido. E ele teve que sair de Jerusalém. E indo para outra região, ele foi para Samaria. E como uma direção do Espírito, uma direção de Deus, um movimento do próprio Deus, ele está em outro lugar que não é mais Jerusalém, pregando o Evangelho. Por quê, meus irmãos? Porque aquilo que ele fazia em Jerusalém, ele continua a fazer em Samaria. Aquilo que era seu estilo de vida em Jerusalém, agora também é seu estilo de vida em Samaria. Ele não mudou porque as circunstâncias mudaram. Ele não deixou de fazer, de viver, de praticar aquilo que ele praticava em Jerusalém, porque ele mudou-se para Samaria. Isso é muito simples, isso é muito óbvio. E este é o grande desafio da vida cristã. É sermos autênticos, é sermos genuínos, é sermos verdadeiros, é sermos cristãos, tanto lá quanto cá. Não muda a nossa condição de estar em Cristo, porque mudamos de situação, ou porque mudamos de circunstâncias, ou porque estamos em lugares diferentes, ou porque estamos em circunstâncias diferentes. O Evangelho precisa ser anunciado em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Paulo vai dizer isso a Timóteo: prega o Evangelho, a tempo e a fora de tempo, prega o Evangelho. Porque o Evangelho, ele faz sentido na vida de todos, e quanto mais nós comunicamos o Evangelho, mais a nossa fé fica mais firme, mais sustentada e mais robusta no enfrentamento das realidades do mundo. E aí, de novo aquela pergunta, a nossa
A perseguição é por conta da nossa obediência à fé, a Cristo? Ou porque nós somos perseguidos, então nós obedecemos mais a Cristo? O que você acha? Filipe está nos dando uma pista. Como os crentes que saíram de lá. Eles não mudaram o estilo de vida porque houve perseguição. Eles não deixaram de fazer determinadas coisas porque eles estavam sendo perseguidos. Eles não mudaram o estilo de vida. Eles não mudaram os seus valores que foram incorporados em Cristo Jesus pelo Evangelho, porque eles estavam em situações e lugares inóspitos. Pelo contrário, eles continuaram pregando o Evangelho. E aí o versículo 6, veja as coisas que Lucas relata. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Lucas está com seus olhos fitos na igreja. Lucas está com sua mente voltada para aquilo que Deus está fazendo no mundo através da igreja. E este relato sintetiza uma manifestação gloriosa do poder de Deus na cultura humana. Estes 3 versículos resumem muito do que o Evangelho faz na vida de pessoas. Esses versículos em que Lucas registra sobre a vida de Estevão, sobre a comunicação que Estevão faz no Evangelho, fala de muitas pessoas que foram alcançadas, que ouviram, que receberam, que acolheram e que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Qual é a riqueza da igreja se não é o Evangelho? Qual é o poder da igreja se não é o Evangelho de Jesus Cristo? O que nós partilhamos se não é o Evangelho, o poder de Deus para o mundo? Isto está claro no início da igreja, quando este jovem, que era apenas um diácono que estava a serviço das casas dos pobres, foi destacado pelo Espírito Santo para dar um testemunho vigoroso da fé em Cristo Jesus. E tal qual Estevão, que ficou em Jerusalém, ele está em Samaria, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, e pela operosidade do poder de Deus, há uma transformação na cultura, há uma transformação na vida das pessoas, há uma transformação na realidade daquelas famílias, há uma efusividade, há uma alegria, há uma mudança significativa na cultura daquela cidade, porque o Evangelho ali chegou. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você nesta noite que se nós não comunicarmos o Evangelho, as pessoas continuarão nas suas miserabilidades, nas suas tragédias, nos seus conceitos pobres, medíocres, porque o que faz a diferença na vida de uma pessoa não são os bens materiais, não é o sobrenome, mas é o Evangelho de Jesus Cristo. E Jesus disse que se nós não pregarmos o Evangelho, as pedras clamarão, porque a igreja tem essa responsabilidade de comunicação do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que nessa noite eu quero fazer-lhe uma pergunta. Você tem orado pelo seu vizinho da direita, pelo seu vizinho da esquerda? Você tem orado pelo seu vizinho que mora em frente à sua casa, em frente ao seu apartamento? Você tem se ocupado das pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho e você continua pensando como comunicar o Evangelho a essas pessoas? Me parece que é oportuno, é adequado, é importante fazer essa pausa na minha fala e convidar você a pensar sobre isso, porque é isso que está ocorrendo
ocorrendo na vida da igreja. A igreja é o povo de Deus, que é um povo missionário. É o povo que vive pelo Evangelho e para o Evangelho, que vive e na sua trajetória existencial, no seu modo de viver, vive pelos valores do Evangelho e comunica-os na cultura e comunica-os na vida das pessoas com as quais se relaciona. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas, mas ele precisa ser partilhado, ele precisa ser comunicado, ele precisa ser dividido, multiplicado pela comunicação do Evangelho para a vida das pessoas. É assim que o Evangelho cresce, foi assim que o Evangelho chegou na tua vida, foi assim que o Evangelho chegou ao teu coração, foi assim que Cristo transformou a sua vida, porque alguém lhe apresentou o Evangelho de Jesus Cristo, porque alguém comunicou a você o Evangelho, e porque o Evangelho lhe foi comunicado, você está em Cristo Jesus, e isto é a nossa responsabilidade. Houve grande alegria naquela cidade. Agora, Lucas vai relatar a história de Simão. Esse Simão, eu não vou adentrar-me muito aqui, porque depois tem a segunda parte, que esse Simão era um mágico, um homem que iludia o povo com suas mágicas. Era um homem que estava em Samaria, chegou antes de Filipe, antes dos cristãos, e ele era famoso, muito conhecido, porque ele fazia as suas trapaças enganando as pessoas. Mas na medida em que o Evangelho foi prosperando, o Evangelho foi sendo pregado, o Evangelho sendo anunciado, as pessoas começaram a deixar de ouvi-lo, deixar de acompanhá-lo. Por quê? Porque eles encontraram, ou melhor, eles foram encontrados por algo bem maior, bem mais profundo, que dava sentido às suas vidas. E então o próprio Simão abraçou o Evangelho e também foi batizado. Mas isso é uma segunda história. Eu quero concluir minha fala nesta noite dizendo para você que a igreja é perseguida porque o Evangelho é contracultural. O Evangelho não é cultural. O Evangelho não é coisa humana. O Evangelho não é da terra. O Evangelho não vem de uma elucubração humana. O Evangelho não vem de movimentos humanos. O Evangelho é do céu. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é o poder de Deus que entrou na história humana, que visitou a história humana, que se tornou gente, que se tornou homem. O Evangelho é Deus se tornando homem, é Deus se tornando gente. O Evangelho é o poder de Deus encarnando as nossas misérias, as nossas tragédias, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. O Evangelho é Deus se esvaziando para encher-se da nossa humanidade. O Evangelho é o poder de Deus que abraça as nossas debilidades e as nossas fraquezas. E porque Ele é o poder de Deus, só Ele pode preencher o vazio na alma humana, só Ele pode transformar a vida do ser humano, renovar a sua mente e dar a Ele um novo coração, porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é do céu, o Evangelho é de cima, o Evangelho não é de baixo. E porque o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Cristo Jesus, o Evangelho é Jesus Cristo, Deus homem, homem Deus, 100% homem, 100% Deus. O Evangelho é Deus se tornando gente e se fez pecado por você e por mim na cruz. Então, meu irmão, isto não vem de nós, é dom de Deus. E nós vivemos pelo Evangelho, pela fé, na certeza de que o amor de Deus revelado em Cristo sustenta-nos nesse modelo, nesse novo estilo de vida, com novos paradigmas, com novos valores, os valores de cima e não os de baixo, os valores do céu e não da cultura. Nós marchamos na história com os valores, com os olhos no céu. Então, eu quero dizer para você que quem agride quem é a igreja. É a igreja que agride a cultura, é a igreja que confronta a cultura, é o Evangelho que agride e que faz oposição a essa cultura cheia de pecado, cheia de miséria, cheia de mazelas, porque ele confronta os poderes de morte pelos poderes da vida. E obviamente, se mataram o nosso Cristo pendurado na cruz,
Obviamente não seria diferente com os seus discípulos, obviamente não seria diferente com a igreja. Esta dificuldade da cultura em entender e viver com a igreja e compartilhar com a igreja, ela é do nascedouro. Porque não entenderam o Cristo, não aceitaram o Cristo, mataram, crucificaram, prenderam, açoitaram, manietaram o nosso Cristo. Mas Deus o tornou glorioso. Deus o tornou glorioso. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero deixar para você esse tempo para você refletir sobre o nosso estilo de vida, o nosso ser cristão. Lucas está trazendo-nos um grande desafio nessa noite, que é continuar a viver pelos princípios e valores do Evangelho, quer aqui, quer acolá. Quer que as circunstâncias sejam boas ou não boas, agradáveis ou desagradáveis. O que Lucas está dizendo é que o poder do Espírito Santo continua a dar recursos para que homens e mulheres simples como eu e você abram a boca e vivam pelo poder do Evangelho, enquanto Deus manifesta o seu poder sobre a terra. Simples assim, óbvio assim. É assim que nós somos convidados a viver, como que vivemos no mundo, mas com os valores do céu. Que Deus abençoe, que Deus muito abençoe a sua vida e o seu coração. Amém? Não temos o hino, né?